Olá, meu nome é Isabela, eu sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional do bibliotecário. Se você é esse profissional, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e manda para os seus amigos, tá? Eu quero espalhar a palavra da biblioteconomia na nossa área. Bom, hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo. Tô devendo, já tem uma data aí, mas hoje eu vou pagar essa dívida minha, beleza? A gente vai falar então como conduzir um processo de entrevista bacana, né? Um processo eficiente para entrevistar e encontrar o candidato perfeito ali para aquela vaga, para aquela posição que você está precisando na sua biblioteca. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o processo de entrevista ele tem que ser personalizado para aquela vaga, sabe? Não tem como você entrevistar da mesma forma um estagiário e um profissional. Não tem como você entrevistar da mesma forma um profissional para o serviço de referência e um profissional para catalogação, um profissional para o marketing. Sabe? Você precisa avaliar competências técnicas e comportamentais muito diferentes, porque é isso que você está buscando, né? Encontrar a pessoa perfeita para aquela vaga. Então, para isso, as perguntas têm que ser personalizadas, o processo da entrevista tem que ser personalizado. Não dá para aproveitar, entende? Então, esse é o primeiro passo, você ter clareza da posição que você está preenchendo, que você precisa preencher, para você bolar uma entrevista bem feita, uma entrevista que vai te trazer respostas que você busca, que você precisa encontrar, tá? Bom, primeira coisa, dificilmente a gente vai encontrar o candidato perfeito. E aí, isso nos leva ao seguinte ponto: eu tenho que saber o que eu estou buscando, o que eu exijo que a pessoa já tenha, e eu tenho que saber o que eu estou disposto a ensinar. Porque se não existe o candidato perfeito, pode ser que alguma coisa eu vá precisar ensinar, né? Ou pode ser que eu busque alguém para uma posição que eu prefira que seja uma pessoa inexperiente porque eu vou moldá-la. Ou eu prefiro que seja alguém que já chegue com uma cultura forte ali, que vai me ajudar, sabe? Já chega ali que vai ditar algumas coisas para mim, porque aquela área tá fraca, precisando de alguém com uma personalidade, com conhecimento maior para ditar como vai ser aquilo ali. Entendeu? Então depende muito. Você tem que saber o que você precisa exatamente, o que você quer exigir que a pessoa já saiba, ou o que você está disposto a ensinar. Bom, se você vai fazer uma entrevista com um estagiário, gente, as minhas notas estão aqui, eu vou olhar para elas de vez em quando. Se você vai entrevistar um estagiário, você tem que saber para que você quer aquele estagiário. Porque dependendo, você vai ter que fazer uma exigência de nível. Então, eu quero um estagiário para mexer com catalogação. Então, eu preciso que ele já saiba de CDD, CDU. A partir de qual semestre essa universidade, sei lá, você está em Belo Horizonte, a partir de qual semestre que a UFMG ensina CDD? Então, eu preciso de um estagiário que esteja acima daquele nível. São coisas básicas, né, gente, da gente saber o que a gente está buscando. Vamos lá, então você vai definir antes da entrevista, antes das perguntas mesmo, você vai definir quais habilidades você está buscando para aquela vaga. Então você define aí mais ou menos 3 habilidades técnicas e 3 habilidades comportamentais. Então a pessoa que vai trabalhar no serviço de referência não pode ser uma pessoa muito tímida. Então você está buscando uma pessoa um pouco mais extrovertida, certo? Talvez você tenha que buscar esse perfil comportamental. Então, você vai definir com base na vaga, nas necessidades daquela vaga, quais competências técnicas e comportamentais você precisa. E aí, você vai anotar, você vai fazer uma planilha que você vai dar pontuações para as respostas daquela pessoa. Não precisa deixar a coisa muito complicada, sabe? Muito complexa. Você pode dar aí uma pontuação de 1 a 3. Satisfatório, neutro, insatisfatório. Insatisfatória, porque a resposta é satisfatória ou insatisfatória, né? Ou de 1 a 5, para ter um pouquinho mais de manejo. Então você vai definir isso daí e você vai fazer perguntas muito estratégicas que vão te levar para a avaliação dessas competências. E aí você vai dar a pontuação, porque aí no final, gente, você evita de fazer aquela avaliação do tipo assim: ai, eu gostei tanto de fulana, ela tava tão bem vestida, ela é tão simpática, ela sorri tanto. Você não vai contratar uma pessoa por causa disso.
Pode ter lá apresentação pessoal, né? Ela estava bem vestida no quesito apresentação pessoal, ela pode ganhar lá os 5, perfeito. Mas você tem outras coisas que você vai avaliar, né? Então, para evitar esse viés, assim, para evitar que o processo seja baseado no seu gosto, né? Tudo mais, vamos fazer uma coisa profissional. Dê critérios para pontuações diferentes, que depois no final você vai totalizar tudo e vai ver qual candidato conseguiu maior pontuação, tá? Isso aumenta as chances, não garante, mas aumenta as chances de você fazer uma contratação melhor. Bom, depois disso, você vai preparar o roteiro das perguntas, tá? Não trabalhe, gente, com improvisos. Não trabalhe com improvisos. Saiba exatamente quais perguntas você vai fazer, feche esse roteiro. E outra, defina quem vai participar da entrevista. Quem que vai estar? Vai ter alguém do RH? Vai ter alguém mais da equipe da biblioteca? Se tiver mais pessoas, quem vai falar o quê? Pra não ficar aquela coisa assim, não, fala você, não, pode perguntar você, não, sabe assim, na frente do candidato? Não, faça uma coisa profissional, define antes quem vai falar o quê, ok? Quem vai falar, quando vai falar, em que momento vai falar, o que vai explicar, o que não vai explicar, tá? Alinha tudo isso antes. E aí, vamos partir então para a entrevista. O candidato chega. Eu não gosto de entrevistas coletivas, tá? Eu não gosto de entrevistas coletivas, eu gosto de entrevistas individuais. Eu acho que as coletivas, elas tendem a constranger as pessoas, os candidatos. E a gente tem que entender que é um momento que as pessoas estão muito nervosas. Talvez você já tenha passado por isso. E assim, todo mundo, né? Quase todo mundo na vida adulta passou por alguma entrevista. Todo mundo sabe que a gente fica muito nervoso, porque a gente tá ali sendo avaliado. A gente sabe que a gente está sendo avaliado pela nossa aparência, pelo que a gente fala, pelas nossas experiências. Então, assim, é muita pressão. E outra coisa, né, gente? Ninguém trabalha por hobby. Ninguém trabalha porque tá afim. Pelo menos não bibliotecários, né? Então, a gente tá ali porque a gente precisa, sabe? E aí, você usar dessa necessidade da pessoa, né? Desse momento em que ela tá se colocando ali vulnerável pra deixar a pessoa mais ansiosa, mais intimidada, isso não é legal, né? Vamos ser legais com as pessoas, então vamos tentar criar o máximo, um ambiente o mais acolhedor possível para os candidatos, tá? Então, quando o candidato chega, você quebra o gelo, seja simpático, oferece alguma coisa para ele beber, tenha lá um suquinho, uma água, já de ladinho, assim, talvez até um biscoitinho, não sei. Mas quebra o gelo, seja acolhedor, faça com que ele se sinta bem, tá? Evita o máximo de ansiedade, porque às vezes a pessoa tem competências, mas pode ser que ela precise tanto desse emprego que ela fique nervosa, entende? Aí ela acaba se atrapalhando nas respostas e tudo mais, e você perde a chance de contratar alguém muito bom, alguém que, por necessitar tanto desse emprego, daria o sangue para ele, seria um ótimo profissional. Só que na hora fica tão nervoso que se atrapalha, pode acontecer, né? Então, quanto mais à vontade você deixar a pessoa, melhor para você e para ela. Até porque se ela for uma pessoa que não tenha um perfil que você tá buscando, um caráter legal, alguma coisa assim, não seja muito profissional, pode ser que quando você deixe ela mais à vontade, ela mostra mais, ela bota na mesa quem ela é de verdade. E aí você consegue avaliar e falar assim, essa pessoa não é bacana pra estar aqui. Ela não compactua com os nossos valores, sabe? Então deixa a pessoa o mais à vontade possível pra ela falar, pra ela botar na mesa quem ela é. E aí você vai poder avaliar com mais verdade, com mais acurácia, né? Tá, e aí vamos então para algumas das perguntas, assim, que podem ser feitas para estagiários ou profissionais. Primeira coisa, né? Vamos falar de estagiário, então. Você pode perguntar para ele assim, você já teve contato com algum software de biblioteca? Qual, né? Fala um pouquinho sobre isso. O que você sabe sobre CDD ou CDU, ou sei lá qual sistema que você usa aí? Você já visitou bibliotecas fora do ambiente acadêmico? O que você achou interessante? Aí, para os profissionais, você vai perguntar quais projetos ele já desenvolveu, né, na nossa área,
ao longo da carreira, se ao longo da carreira ele já elaborou coisas com maior peso, né? Então, uma política de indexação, uma política de seleção de acervo, o que você já teve de experiência, assim, né, com mais impacto? Qual que foi o maior desafio que você já teve que lidar e que você resolveu? Como é que foi isso? Conta pra gente. Para avaliar as competências comportamentais, você vai buscar aí características que compactuem com os valores da equipe. É por isso que é muito interessante quando a biblioteca tem muito bem definidos quais são a missão, os valores, né? Os propósitos do lugar. Então você pode perguntar como é que foi quando você teve que aprender alguma coisa nova rapidamente. Fale sobre um erro que você já cometeu durante a sua carreira ou no estágio, como é que foi para você esse processo, como que você lidou com isso. E não julga as pessoas pelos erros, tá, gente? Tem gente que desenvolve muito a partir do erro, que ela reflete profundamente sobre o que ela fez de errado. Eu sou essa pessoa, cada erro meu eu faço questão de transformar, de escrever, eu sento, paro, penso obsessivamente sobre aquilo, sobre o que eu fiz de errado e como eu posso melhorar. Evita de que eu cometa, nunca mais vou cometer aquele mesmo erro, não. O ser humano é feito de padrões, mas diminui as chances, né? E eu tiro lições importantes. Então, pode ser que a pessoa tenha feito o mesmo processo. Então, não julgue os erros. Você já teve que lidar com um usuário insatisfeito? O que aconteceu? Descreva uma situação que você teve que trabalhar com a equipe, como é que você lida com a equipe. Se for para o estagiário, você pode perguntar como é que você faz os trabalhos em grupo, como é que você performa ali nos trabalhos em grupo. Você pode jogar algumas situações hipotéticas, então perguntar para o estagiário, por exemplo, você chegou na biblioteca e está sem luz, o que você faz nessa situação, né? Para ver o raciocínio do profissional, como é que ele age assim sob pressão, alguma coisa assim. Então, se um colega fizer alguma coisa que prejudique o funcionamento, o que você faz? Como é que você age nessa situação? Se você perceber que um processo pode ser feito de uma forma melhor, né? Como que você apresenta essa ideia para alguém? O que você faz a respeito? Para ver a questão da autoridade, como é que a pessoa lida com isso. Para o estagiário, você pode perguntar, um usuário pede ajuda de um tema que você não conhece, o que você vai fazer? Como é que você vai agir? Qual é o seu primeiro passo? Vou só chamar o bibliotecário. Não, eu vou pro computador com ele, eu vou não sei o que, vou pra base de dados da biblioteca. Pesquisa essas coisas, né? Como é que, se a pessoa tem autonomia, tem iniciativa, se ela é proativa, né? Bom, vocês sabem que eu dou muito valor pros valores. Eu penso muito a respeito, é uma coisa que serve muito para guiar os meus movimentos, né? São os meus valores, tanto profissionais quanto pessoais, então eu não poderia deixar de fora isso daqui. Então eu perguntaria, por que você fez biblioteconomia? O que você valoriza em um ambiente de trabalho? Como que você se vê contribuindo com essa biblioteca nos próximos meses? Qual que é o seu maior orgulho profissional até hoje? O que você quer alcançar a longo prazo, onde você se vê em 5 anos? Como que você explicaria o papel do bibliotecário para uma pessoa que não conhece? Tudo isso te ajuda a formar um pouco o caráter da pessoa, sabe? Ver como ela é na vida, assim, qual que é o sentido que ela tem, assim, na vida, entende? Eu acho isso muito interessante de pesquisar. E a depender do tipo de biblioteca, eu ainda faria algumas outras perguntas. Então, por exemplo, se é uma biblioteca escolar, eu perguntaria quais são seus hobbies, para ver se é uma pessoa saudável, assim, para estar entre crianças e jovens. Por exemplo, se fosse um acervo raro, ou até mesmo uma biblioteca escolar, eu trabalhava no céu. E a biblioteca ficava bem no meio do céu, que é um espaço muito grande. Então, para você estar fora do céu, você tinha que caminhar bastante a partir da biblioteca. E aí, se é uma pessoa, por exemplo, que fuma, que precisa fazer pausas grandes para ir fumar, pausas constantes para fumar fora do céu, já ia ser uma coisa que ia trazer uma interrupção muito grande. Então, eu teria que saber isso daí. Só que isso nos leva à segunda parte, que são perguntas que você não pode fazer, jamais. Então, você não pode perguntar para a pessoa se ela é fumante, porque isso dá um certo
sentido de preconceito. E tem uma lei no Brasil que proíbe que haja discriminação no processo de contratação. Então, tem várias perguntas que a gente não pode fazer. Mas a gente pode sim pensar que se algo for impactar no trabalho, diretamente no trabalho, como as pausas constantes para fumar, a gente precisa ter essa informação. Mas só que para você não perguntar, você é fumante de cara, você pode perguntar assim, olha, aqui é muito difícil fazer pausas constantes. Isso é um problema para você? Se a pessoa falar que não, então pronto. Se ela vai fumar só na hora do almoço dela, lá do lado de fora, longe das crianças, beleza. Não é da sua conta, não vai impactar no trabalho, né? Então essa é uma primeira pergunta que a gente deve evitar, tá? Perguntar, você é casada, tem filhos, pretende ter filhos? Não faça essa pergunta, tá? O que você vai perguntar no lugar? Reformular essa pergunta com um foco profissional para você saber que direção aquilo vai tomar, que direção aquela pessoa tem na vida dela, como é que é e o que pode impactar. Então, o que você pode perguntar para ela? Olha, você teria alguma restrição para cumprir os horários e responsabilidades dessa vaga? A gente precisa que você trabalhe tarde e noite. Se ela achar que, se isso não for impactar, né, na dinâmica familiar dela, porque ela tem filhos, a pessoa tem filhos ou não, tem família ou não, se ela falar que não, então pronto, entendeu? Não é problema seu. Se ela é casada, se ela tem filhos, se ela quer ter filhos, não vem ao caso. Ou você pode falar, olha, a gente trabalha eventualmente aos finais de semana. Isso é problema pra você? Ah, não é, então pronto. Então você não tem que saber como é que é a dinâmica familiar dela. Qual que é a sua religião? Você vai em cultos ou missas? Não pode perguntar isso, gente. Liberdade de crença e a gente não tem que discriminar isso daí. Então, o que a gente pode perguntar tem alguma necessidade específica de horário que você tenha? Pra gente, né, a vaga é tal horário. Você pode estar aqui esses horários? Ou tem algum dia na semana que você não pode, talvez sábado você não pode trabalhar porque tem aquela religião lá. A gente tem que trabalhar aos sábados. Isso é um problema pra você? Não é? Então pronto. Então não me interessa qual a sua religião. Você tem alguma doença, já se afastou do trabalho? Essas informações, elas não podem ser exigidas, tá? Exceto no processo médico lá, nos exames de admissão. Então, o que você pode perguntar você se sente fisicamente apto para desempenhar as funções? Então, por exemplo, você vai ficar responsável por guardar os livros na estante. Você vai ter que fazer esse movimento aqui, carregar peso e fazer esse movimento repetitivo. Isso é um problema para você? Se não for, ótimo, perfeito. Perguntar a idade, tá? Isso aí tá no currículo dela, provavelmente. Você não precisa perguntar diretamente. E eu não vejo, eu fiquei sabendo esses dias de uma pessoa que tá na faixa dos 40 e poucos e tá com dificuldade. Gente, eu acho isso bizarro, assim, porque gerações, né, dos 40, dos 50, tem muitas qualidades que gerações mais novas não têm. Então, assim, eu espero que ninguém aqui que esteja num processo de contratação use do etarismo para tirar um candidato fora, porque não justifica. Sinceramente, não justifica. Meu pai, aos 70 anos, tinha 2 empresas brigando por ele, oferecendo salários mais altos para ver quem ficava com ele. Justamente porque ele tinha qualidades que jovens não têm, tá? Então, assim, pra mim, o etarismo nem se justifica. Mas, de qualquer forma, se você tiver interesse em saber, não pergunte, olhe no currículo, pra você não constranger a pessoa. Não pergunte onde que a pessoa mora, se ela tem carro, como é que ela vai trabalhar, tá? Isso não vem ao caso. Você não pode discriminar quem usa transporte público. O que você vai fazer? Olha, você tem que estar aqui 7 horas da manhã. É possível pra você? A biblioteca abre às 7, você tem que estar aqui 6h50. É possível pra você? Então pronto. Então não interessa se ele vai de transporte público, se ele vai de carro ou não. Olha, você vai ter que sair daqui 10 da noite. É problema pra você? Não. Então pronto. Então você não tem que saber como é que a pessoa vai se deslocar até o trabalho. Você é LGBTQIA+, é trans ou tem algum problema com isso? Jamais faça essa pergunta por motivos muito óbvios, né? Completamente
inapropriado e discriminatório. Então, o que você pode fazer é, olha, nosso ambiente é um ambiente respeitoso, inclusivo, a gente lida aqui com perfis diversos. É um problema para você isso? Tá? A gente trabalha assim, tá bom? Nunca com outro tipo de pergunta. Você já foi demitido? Por quê? Não faça essa pergunta constrange. E como eu falei lá atrás, pode ser que as pessoas aprendam muito com os erros dela. Então, ao invés de constranger com essa pergunta, o que você pode fazer é perguntar assim: como você aprendeu com suas experiências profissionais anteriores, incluindo aquelas que não deram certo? Como eu falei, que você vai dar a chance da pessoa colocar na mesa como é que é o raciocínio dela, como é que ela lida com os fracassos, como é que ela lida com as frustrações, como é que ela lida com as dificuldades. Se ela virar para você usar essa pergunta para falar mal do ex-chefe, por exemplo, ou da instituição que ela trabalhava, você já sabe quem ela é, né? Então, seja inteligente, seja estratégico, intencional nas perguntas que você faz. Não faz qualquer pergunta jogada de qualquer jeito. Abra espaço, faça perguntas abertas que deem espaço para a pessoa colocar ali de verdade quem ela é, como é que ela pensa, como é que ela vê o mundo. Você tem alguma deficiência? A não ser que seja uma vaga específica para PCD, você não pode fazer essa pergunta, tá? Então, ao contrário disso, você tem que saber se vai ser necessário adaptar as condições, né, do ambiente para aquela pessoa depois da contratação. E é isso que você tem que perguntar, tá? Você precisa de alguma adaptação para trabalhar? Se você precisar, você tem que nos deixar saber, tá bom? Para que a gente ofereça aí as melhores condições. Bom, falar do que a gente deve e o que a gente não deve perguntar, depois da entrevista, depois que você fizer suas perguntas, é muito interessante que você deixe o candidato perguntar, tá? Abrir espaço para ele perguntar. Só que você não fala assim: você tem alguma pergunta? Tá, a gente acabou. Você tem alguma pergunta? Não. Instiga ele a perguntar, porque como eu falei, quando você abre espaço, a pessoa mostra a si própria. Então, se você fala assim: olha, tem alguma coisa que você quer saber sobre a instituição, sobre a biblioteca, sobre a equipe com quem você vai trabalhar? Porque se a pessoa, ela pesquisou sobre o lugar, ela mostrou interesse, ela realmente se esforçou para estar ali ela está muito interessada naquela entrevista, naquela posição, e aí ela pesquisou, ela vai fazer um tipo de pergunta. Se ela é uma pessoa desleixada, que não estava nem aí, que acordou e foi fazer entrevista, ela vai fazer outro tipo de pergunta. E aqui você vai entender o quão esforçado, quão interessada ela tá naquela posição, tá? Então, faça esse tipo de pergunta assim. Você tem interesse em saber alguma coisa sobre a instituição, sobre a equipe, sobre a biblioteca? Quanto mais se abrir, melhor para você. E aí, você pode... Gente, uma coisa importante, tá? Você pode fazer anotações durante a entrevista, não tem problema algum fazer essas anotações. Feitas as anotações, depois da entrevista, você vai dar os critérios lá, as pontuações para os critérios que você predeterminou. E aí, com base nessas pontuações, você vai ver o candidato que saiu melhor, com a maior pontuação, e vai ter condições de contratar um melhor candidato. E não aquele candidato que seu anjo bateu. Ai, meu santo bateu com ele. Sabe? Seja profissional. Depois de tudo, escolher o candidato que saiu melhor e tudo mais, é hora de dar feedback para os outros candidatos que não foram selecionados. Essa é uma das maiores reclamações, tá? De quem está participando de processos seletivos, é a falta de feedback. Tem que dar um feedback e é interessante que seja um feedback mais específico possível, mas você não vai falar para a pessoa o que ela não tem. Você vai falar para a pessoa o que você estava buscando, que aí ela vai entender que ela não teve aquilo. Porque, assim, gente, a entrevista é uma possibilidade de crescimento. É como eu falei, ninguém tá ali se colocando vulnerável, passando por todo esse momento angustiante, né, ansiogênico, à toa, só porque, sabe, por diversão. A gente passa por isso porque a gente precisa, porque a gente quer crescer, ou porque a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro.
Então, assim, é do meu interesse, é do seu interesse que a biblioteconomia cresça. E se a gente usar a entrevista como um espaço de formação, um espaço de crescimento profissional, é ótimo, sabe? Se a sua biblioteca puder ser um espaço formativo para os profissionais ou para os estagiários, maravilhoso. Puder colaborar com o crescimento, né, dessas pessoas, maravilhoso. Por que não? É do nosso interesse que a classe melhore. Então, que usemos as entrevistas como uma possibilidade de aprendizado para toda a classe, tá? Então, dê feedbacks, não deixa de dar feedback, não. Se não for possível ser mais específico, que seja um feedback mais geral, mas dê. Até porque, não, é só estagiário, não precisa dar feedback, não. Cara, esse estagiário tem outros colegas de faculdade que amanhã vão se formar, vão ser profissionais e talvez vão vir trabalhar com você, vão ser seus colegas. Hoje você tá num lugar, amanhã você pode estar em outro e uma pessoa dessa ser sua chefe. E aí lá atrás ela ficou sabendo que você conduziu um processo lá de qualquer jeito, foi super sacana com o estagiário, não sei o que, se achando lá pra cima do estagiário. E aí, como é que vai ser isso? Sabe? Esse mundo dá voltas, a biblioteconomia é pequena. Então seja legal com as pessoas. Bom, por fim, você selecionou o seu candidato, deu os feedbacks e tudo mais, registra os seus aprendizados. Vai lá, faz como se fosse uma ata, um documento qualquer, mas registra o que funcionou, o que não funcionou, o que vocês podem aprender com o processo que ocorreu, o que pode melhorar para a próxima entrevista. Isso é muito bom porque da mesma forma que funciona como um processo formativo para os outros, também pode funcionar como um processo formativo para vocês, tá bom? Gente, um líder bacana é aquele que conduz um processo e forma uma equipe forte, sabe? Uma equipe disposta a crescer. Mas para isso, o processo, tudo isso, né? A formação de uma equipe, ela começa no processo de entrevista. Então, quanto melhor esse processo for conduzido, for pensado, elaborado, desenvolvido, melhor a sua equipe vai ser no futuro. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!